O sofrimento produz uma ferida que permite ao cristão valorizar a Cristo acima de tudo. Bom, graça e paz, irmãos. De fato, é muito bom estar aqui, não é? É um privilégio, de fato, estarmos aqui uma manhã agradável, chuvosa, Deus cuidando de todos, que alegria boa. Muito bem. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Nós damos graças a Deus porque este é um capítulo muito conhecido do livro desse profeta. E nós estamos pensando sobre o sofrimento. E esta, portanto, é mais uma mensagem pensando este tema. Há alguns dias eu li um escritor que dizia o seguinte: o sofrimento produz uma ferida que permite ao cristão valorizar a Cristo acima de tudo. Pensando nisso, nós vamos ler o livro do profeta Isaías, alguns versículos. Vamos ao primeiro. Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado ou sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Pois bem, nós sabemos que o sofrimento abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Nós sabemos também que o sofrimento quebra o nosso orgulho. E é do nosso conhecimento que o sofrimento nos faz perceber que nós não temos o controle sobre muitas coisas. Aliás, nós temos uma tendência muito natural, muito humana, claro que precisa ser trabalhada, que é a seguinte: no geral, a gente quer controlar exatamente aquilo que não nos cabe. Precisamos pensar sobre isso. Mas voltemos. O sofrimento também nos torna mais sensíveis. E, portanto, nós temos a história do profeta Isaías aqui neste capítulo 6, dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor. Veja a fala do Isaías: eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Então, observe o seguinte: o Isaías sentiu a dor da morte do rei Uzias, um rei que começou o seu reinado muito jovem e, claro, teve ali os seus altos e baixos. Mas, de alguma forma, a morte daquele homem impactou o Isaías. E aí, veja que Deus usou a morte para fazer o profeta Isaías ver e ouvir. Isaías viu e ouviu Deus e ouviu sua voz no momento de dor, no meio da dificuldade, do sofrimento, do luto. E aí você tem observado o seguinte: alguma das maiores lições, aquelas mais importantes, no geral, elas podem ter sido aprendidas com as piores experiências, não é? O fato é, Deus usa o sofrimento e a dor para nos fazer enxergar o que os momentos felizes seria impossível. No meio da tempestade tem alguma coisa que Deus quer nos ensinar que longe, fora desse cenário, seria impossível. Observe, Deus usou o sofrimento, a dor e o luto para abrir os olhos do profeta Isaías. E aí, ao fazer isso, Deus o transforma para sempre. Como você bem sabe, Isaías é um profeta messiânico, não é? Fala muito sobre Jesus. Mas ele fala do capítulo 6 para trás ou do 6 para frente? Do 6 para frente. Porque Deus usou a dor, o luto, a perda para fazer com que aquele homem ouvisse a sua voz e o visse, para que dessa forma ele pudesse ser transformado para sempre. Mas observe,
Tempos difíceis nos faz despertar do nosso sono e nos faz ver Deus de um jeito que nunca o vimos antes. E aí, claro que esse versículo está dividido naturalmente. Por exemplo, observe a seguinte fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então, tem um ano que é o marcante. Como é que foi marcado aquele ano? A morte do rei marcou aquele ano para o Isaías, não é? 2. Ele diz assim, eu vi o Senhor. E aí, claro, que nós vamos pensar essa segunda fala, essa segunda parte. Eu vi o Senhor, talvez a gente possa entender que eu vi o Senhor agora não é mais pelo que eu ouvi, não é mais pelo que eu sinto, não é mais pela necessidade do povo, é pelo que vejo. Veja, Deus está se revelando de forma profunda, como nunca antes, a um profeta, não é? E Deus está usando a dor, o luto e o sofrimento para transformar aquele homem para sempre. Então veja, eu vi o Senhor também poderia significar o seguinte: não posso voltar, não posso retroceder. Uma outra lição seria: eu vi o Senhor pode significar estou renovado, estou revigorado, estou restaurado. Não vou pensar mais em desistir, porque afinal de contas ele viu o Senhor. Então veja, Deus restaurou a fé do profeta, se revelando a ele em meio ao sofrimento, à dor e o luto. E aí observe que o texto ele diz assim: olha, eu vi o Senhor num alto e sublime ou exaltado trono. E não é interessante que a tristeza, a dor do Isaías seja exatamente em virtude da morte de um rei? Mas aí, quando Deus permite que Isaías tenha essa visão, tem um rei assentado no alto e sublime trono. E aí, qual é a pergunta? Bom, agora Isaías responda: quem é que reina mesmo? Não é? Quem é que reina, Isaías? Você está abalado, não é? Porque, claro, perdeu um rei, é verdade. Mas a visão do Isaías é: quem é que reina de fato e de verdade? Uzias, imagina, Uzias era um homem, é falho, e ainda morre. Percebe? Começou a reinar jovem, nós sabemos disso, teve uns altos e baixos e ainda morreu. Pois é, Uzias teve altos e baixos, e o Senhor que Isaías viu não conhece corrupção, está no lugar mais santo do universo e não morre. O que é isso senão uma oportunidade de restaurar a fé e restaurar para sempre a fé desse profeta? O Senhor é rei sobre todos, é exaltado entre todos. E aí a visão continua, não é? A aba da sua veste enchia o templo. Que beleza! Veja, o sofrimento lhe fez perceber que o Senhor e rei, o Senhor é o rei que está no alto e exaltado trono, mas está em todos os lugares e ao mesmo tempo. O universo está cheio da sua presença, da sua glória. Então, Isaías, esta é uma visão para você comparar o que aconteceu e o que de fato que não muda. Uzias, imagina, Uzias reinava em uma região. O rei que Isaías vê, o Senhor que permite ser visto como esse rei, é um rei que reina em todos os lugares. Toda a terra está cheia da sua presença, está cheia da sua glória.
Ele está em todos os lugares, controlando tudo e ao mesmo tempo. Deus está presente enquanto uma mãe amamenta uma criança, por exemplo, mas está também cuidando de todas as estações do ano. Ele está em todas as situações. E quando é que isso fica claro para Isaías? Em meio à dor, em meio ao sofrimento. E aí, olha o impacto disso. Olha o impacto disso no versículo 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Primeira observação. Gente, cada um tinha 6 asas. Cada um dos anjos tinha 6 asas. Você sabe que os judeus tinham uma certa crença. Cada ser humano tem um anjo. E o anjo, segundo os judeus, é bonito, porque parece com a pessoa. Você lembra disso em Atos? Quando o Pedro volta, alguém diz: não é Pedro não, é o anjo. Essa visão, ela deixa de existir a partir desse momento para Isaías. O anjo de Atos, ou o anjo da imaginação de quem recebe Pedro em Atos, é um anjinho, parece o Pedro, não é? Aqui não, irmãos. Aqui ele tem 6 asas. Percebe? É dessa forma, é a partir desses encontros que a nossa forma de enxergar Deus vai de fato mudando. E aqui crenças, convicções vão embora, dissolvem-se. Veja que isso é impactante para o Isaías, não é? Muito impactante, a ponto dele dizer assim: olha, então gritei: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, é muito difícil, para não dizer impossível, acreditar em cristão orgulhoso, porque depois de um encontro com Deus, a gente sabe exatamente o nosso tamanho e fica mais admirado ainda com o tamanho de Deus. Aqui não é alguém que ora 3 vezes por dia nas refeições, café da manhã, almoço e jantar. Não é alguém que vai dormir depois de assistir o Fantástico. A gente está falando de um profeta, tá bom? É o profeta Isaías. E ele está dizendo que depois dessa visão ele diz: ai de mim, meus lábios são impuros. Vixe. Pois é, esse encontro acaba com o nosso orgulho. Vixe, acaba com as nossas pretensões, viu, irmãos? Elas vão embora. Ixi, meu Deus, ai de mim. Não, nossa. Olha, deixa eu dizer para você, pelo julgamento de Deus, esta noite Deus deveria ter matado todos os seres humanos do planeta Terra. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, nós estamos aqui. E nós reconhecemos que nós estamos aqui por bondade, por graça do nosso Pai. Porque o encontro com Deus permite que a gente tenha essa visão. Oh Senhor, imagina, o que eu posso fazer para me manter vivo? Nada. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá vida, é verdade. Então veja,
esse encontro com Deus, essa visão, conhecer Deus no meio do sofrimento, conhecer Deus a partir da experiência, faz a gente ser gente, tá bom? Veja, então é difícil acreditar em cristão orgulhoso, porque depois de um encontro com Deus, a gente sabe exatamente o nosso tamanho e fica mais admirado com o tamanho de Deus. Depois de uma experiência assim, morre o orgulho bobo, vai embora a rispidez, o orgulho, dá lugar à amabilidade. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Que coisa boa! Veja, irmãos, o sofrimento nos ajuda a estar disponíveis para o chamado de Deus. Observe isso nas Escrituras. Lembre-se de uma grande mulher, de um grande homem, e você vai observar que, no geral, eles estiveram envolvidos em situações dificílimas. Mas Deus, que usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, faz com que essa circunstância favoreça a decisão. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Deus está sussurrando. As mães sabem isso porque as mães sussurram nos filhos, não é? Para dormir, as mães cantam cantigas de niná bem baixinhas, não é? Então veja, Deus sussurra, fala baixinho aos nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, não é? Aliás, eu li uma frase interessante: o Evangelho descongela a bússola moral do homem. Achei isso maravilhoso. Então veja, Deus fala-nos mediante a nossa consciência, claro, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esse é o megafone para despertar o homem surdo ou o mundo surdo. Então, as coisas estão indo bem, obrigado, Deus está sussurrando. Quando a situação aperta, Deus usa o megafone. A dor é isso. A dor faz com que Deus use um megafone para despertar o mundo surdo, o homem surdo, a nossa surdez. E aí veja, como é possível ouvir a voz de Deus em meio ao sofrimento? Simples, Deus usa o sofrimento. No final das contas, você vai entender que não é porque o seu coração é molinho e aí Deus trabalhou. Não. Deus usou o sofrimento para tornar o teu coração, o nosso coração, trabalhável, moldável. Portanto, o mérito ainda continua sendo de Deus. Então veja, especialmente porque nós somos difíceis, certo? Então assim, como é que a gente ouve a voz de Deus em meio ao sofrimento? Simples, Deus usa o sofrimento. E usa o sofrimento por quê? É porque nós somos difíceis. Nós aprendemos pagando caro, gente. Muitas vezes já era para a gente ter aprendido, mas a gente gosta de pagar caro. Olha, nós temos o privilégio, os cristãos têm o privilégio de todo domingo, toda quarta-feira, na maioria deles, de poderem estar em contato com as Escrituras para ir aprendendo, se moldando, compartilhando experiência. Uma boa oportunidade para a gente desaprender esses maus hábitos. Qual o mau hábito? O de aprender pagando caro. Não é? Então veja, especialmente porque nós somos difíceis, aprendemos pagando caro. E Deus, que é rico em misericórdia, usa as circunstâncias, mesmo aquelas que foram criadas por nós. Então veja, o salmista disse o seguinte em Salmo 119, 67: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. É bem forte, né? É pesado isso. Mas o fato é,
Gente, Deus ainda usa bigorna, tá bom? E você sabe para que serve uma bigorna. E aí, para finalizar, claro, qual é a lição disso, irmãos? Olha, a lição é esta aqui, ó. Não vamos chegar ao extremo. Deus está nos dando a oportunidade para aprendermos em tempos bons. Nós não vamos esperar chegar ao extremo, nós vamos tentar aprender em tempos bons. E esse é um privilégio. Então, a gente está tendo o privilégio de, em tempos bons, favoráveis, aprender sobre o sofrimento. E a vantagem de aprender sobre sofrimento, não estando nele, ou não estando na situação, ou não estando no mesmo sofrimento que aquelas pessoas que estamos estudando experimentaram, é que nós vamos evitar, se porventura algum dia nós experimentarmos sofrimento mais extremo, nós vamos evitar o desespero e o desvio. E mais importante, nós estamos falando que tem propósito no sofrimento e é possível encontrar alegria no sofrimento. Mas nós, graças a Deus, não estamos em sofrimento extremo. Não estamos. Então, se porventura, quando alguma coisa apertar, a gente vai ter a consciência de calma, tem alegria, tem propósito, é possível ver Deus nessa situação. E dessa forma, a gente vai evitar o desespero, o desvio, e vamos evitar também nos tornarmos pessoas ingratas. A incompreensão sobre Deus, sobre o sofrimento, torna as pessoas ingratas, tá bom? Torna as pessoas ingratas. Tendo como alvo o nosso Mestre e Senhor, que, embora fosse perfeito, experimentou o sofrimento, foi aperfeiçoado e aprovado por Deus, como nos diz Pedro. Portanto, não é o sofrimento que nos afasta de Deus. Não é o sofrimento que nos afasta de Deus, mas a nossa falta de compreensão. Concluindo, a lição importante de tudo isso é: Deus age em meio aos sofrimentos, não é? Deus está agindo fora do meu alcance. Então, eu não estou vendo, mas o fato de eu não ver não quer dizer que Ele não esteja agindo, Ele está. Então, irmãos, Deus age em meio aos sofrimentos e nos faz enxergá-lo como nunca antes. E enxergar Deus, ouvir Deus, nos transforma e para sempre. Deus nos abençoe.